Gente, olha só, uma operação da Polícia Federal prendeu 9 pessoas suspeitas de integrarem a facção criminosa que planejava, inclusive, os atos contra algumas autoridades. E a gente vai receber aqui, com exclusividade no Morning Show, o ex-juiz e atual senador da República, Sérgio Moro, para poder conversar um pouco com a gente sobre tudo que aconteceu aí de ontem para hoje. Moro, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza e carinho aqui com este programa, sempre nos ajudando muito e aceitando os nossos convites. Eu queria começar, Moro, num papo contigo, aproveitando o máximo de você nesse programa, mas eu vi o seu discurso ontem, eu vi o quanto você focou na questão técnica, apresentando inclusive um projeto de lei novo que você vai poder falar pra gente, mas eu acho que está todo mundo curioso para saber o seguinte: você está conseguindo dormir, Moro? Como é que tá? Como é que é pessoalmente para você receber uma ameaça dessa? Como é que tá a sua esposa em relação a tudo que aconteceu? Como é que estão sendo as suas noites? Eu queria que você pudesse relatar um pouco para a gente disso, porque não é todo mundo que recebe uma ameaça dessa magnitude. Bom dia, senador. Bom dia, Paulo. Um grande prazer atendê-lo aqui, conversar com o Morning Show. É muito difícil, eu fiquei sabendo desse plano foi no final de janeiro, e claro, é algo assustador. Ajuda um pouco, de certa maneira, o fato de que eu fui 22 anos juiz e tive muitos processos difíceis, inclusive contra o crime organizado também, então não foi a primeira vez que tive que recorrer à proteção policial, o ministro também da mesma forma. Agora, é evidente que isso não devia fazer parte da equação, né? Eu cumpri meu dever como juiz, cumpri meu dever como ministro, e nós temos que, infelizmente, enfrentar o crime organizado com rigor. Se a gente não tomar cuidado, o crime organizado toma conta. Então, a gente toma algumas ações mais rigorosas contra o crime organizado, se expõe a esse risco e acaba, infelizmente, gerando essa consequência. Eu quero aqui registrar, né, trouxe um sofrimento também pessoal para minha família, mas eu quero registrar aqui que meus filhos, minha esposa, né, até a deputada federal Rosângela Moro, minha esposa, tem uma resiliência enorme, né, uma resistência emocional e são sólidos aí como uma rocha, mas claro que isso entristece. O Moro, o senador Randolfo Rodrigues, inclusive aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está dizendo que você está usando essa situação politicamente e que isso representa, de alguma forma, um mau caratismo da sua parte. Como é que você responde isso a ele? Quem começou a politização disso, Paulo, foi o presidente da República, o Lula, naquela terça-feira, com aquelas frases infelizes. Veja, quando eu fui juiz lá da Operação Lava Jato, eu e os outros juízes que condenaram o ex-presidente, o presidente por corrupção, ninguém se reportou a ele de maneira ofensiva. A gente analisou os fatos, as provas do crime, a gente fez o nosso trabalho. O presidente vem com essas frases infelizes ali na terça-feira, ele que acabou politizando essa questão. Ontem eu fiz o discurso na tribuna, e até o próprio senador Randolfo e outros falaram, prestando solidariedade, só que a gente começa a achar estranha essa solidariedade. Eu me solidarizo, mas quero criticar aqui o senador, ou dizer que ele fez isso ou aquilo. Eu não fiz isso, eu fui na tribuna e coloquei muito claramente, meu objetivo como senador é construir, apresentar projetos que melhorem a vida das pessoas, que busquem soluções. Então, diante desse fato, dessa ameaça grave do crime organizado, o que a gente tem que fazer? Tem que reagir. Eu até falei, utilizei uma metáfora, mas se o crime organizado vem contra você com uma faca, você tem que usar um revólver. Se eles vêm com um revólver, é uma metralhadora. Se é uma metralhadora, você usa um tanque. Claro que eu não estou falando aqui em armamento, eu estou falando em sentido figurado. E o que a gente faz quando a gente sofre uma ameaça como senador? Que nunca aconteceu na história da República. Você vai apresentar um projeto de lei para evitar que esses fatos ocorram novamente, não por você, contra você, mas contra todo mundo que está envolvido no combate ao crime organizado. Eu coloquei muito claramente, não quero partidarizar, não quero tornar essa questão uma questão política. Quem começou a tratar isso como uma questão política chama-se Lula na terça-feira. E eu coloquei claramente, as frases são infelizes, mas vamos olhar para frente. Agora, o que eu espero, sinceramente, diante de tudo que aconteceu,
que haja um gesto do governo federal e da sua base parlamentar para apoiar esse projeto que eu apresentei. Ô Moro, você acha que existe algum embasamento depois dessas falas do Lula de um possível processo de impeachment? Porque é muito sério isso, né, que foi dito pelo presidente da República, principalmente do ponto de vista jornalístico mesmo, no meio de uma entrevista, ele visivelmente achava que a entrevista estava sendo gravada e não estava sendo ao vivo. Você acha que há embasamento? Porque a própria oposição já está pensando, inclusive, nisso. Eu não quero dar uma opinião sobre isso. O que eu vejo, de certa forma, em relação a esse governo, e vou fazer aqui o meu disclaimer, eu sou oposição racional, responsável, mas eu sou oposição. O que eu vejo em relação a esse governo é que até o momento ele está sem rumo. A economia vai mal. Nós temos essa taxa de juros altos, ninguém gosta desses juros altos, mas é claro que há uma correlação entre os juros altos e a irresponsabilidade fiscal do governo. Tem essa história do arcabouço fiscal que vai ser apresentado. Eu até falo brincando, isso aí virou o arcabouço fantasma, porque não tem uma proposta. O que eu vejo aqui é um Congresso, um Senado e uma Câmara ávidas por deliberar projetos que ajudem o país, e parte desses projetos tem que vir do governo, que ele que dá o rumo da economia. E a gente não tem visto isso, não tem nem o que votar, praticamente, vindo do governo. E aí o governo fica, muitas vezes, buscando esses diversionismos para tirar a atenção das pessoas. Então, culpa lá o Campos Neto, de forma reprovável, né? Essas críticas pessoais, também acho reprováveis essas críticas pessoais ao Campos Neto, porque a gente sabe que, na verdade, os juros só estão lá em cima porque o governo não fez a lição de casa. Não tem projeto, não tem arcabouço fiscal, e o que ele precisa fazer? Cortar gastos. Ao contrário, ele quer aumentar gastos e aumentar tributos. Nesse cenário, a gente vê a questão da segurança. A gente precisa também investir na segurança pública. O cidadão se preocupa hoje não só com o seu bolso quando vai no supermercado, mas se preocupa também em não ser assaltado. Muito desses crimes de rua estão relacionados ao crime organizado. Então, o que nós precisamos? Precisamos, sim, de uma ação rigorosa e efetiva contra o crime organizado. Melhores leis, investimento em inteligência, na polícia. Veja essa situação aí no Rio Grande do Norte, né? Exasperadora. Veja agora que descobriram um plano para matar um senador da República. Isso nunca aconteceu na história antes. Então, essas frases infelizes, né, a minha opinião sobre elas é que elas acabam atuando como um fator de diversionismo em relação aos problemas reais que nós temos que nos ocupar aqui no Senado para tentar resolver para a população brasileira. Muito bem, Moro, pergunta agora de Daniel José. Bom dia, senador, um prazer enorme falar contigo novamente. Minha pergunta é está relacionada a diversos discursos que foram proferidos ontem na Câmara e, salvo engano, também no Senado, tentando ligar a fala do presidente Lula à divulgação de toda a operação da Polícia Federal, descobrindo todas essas tentativas de organização por parte do PCC para atacar o senhor e diversas outras autoridades. Eu gostaria de saber do senhor se existe, de fato, na tua visão, algum relacionamento direto entre esquerda, ou PT e PCC, ou se isso não é mais uma teoria conspiratória ou algo assim, e se no teu histórico como juiz lá atrás já tinha observado em alguns momentos situações pontuais ou mais amplas desse possível relacionamento aí entre a esquerda brasileira e o crime organizado. Daniel, a fala é muito grave. Imagine só se o presidente da República tivesse falado: eu quero me vingar do Daniel, eu quero me vingar da Jovem Pan. Essas frases, elas acabam, de certa maneira, estimulando a esquerda fala muito disso, né, discurso de ódio, mas aqui a gente tem um exemplo claro de um discurso inapropriado e inadequado da principal autoridade da República, do principal magistrado da República, e que afeta a minha segurança. Me deixa vulnerável a ataques de malucos e manda também uma mensagem ruim para o mundo do crime, porque a gente tem muitos inimigos no mundo do crime, tanto pelo combate que a gente fez à corrupção
como também é o crime organizado, e quando tem uma mensagem dessa, o próprio presidente da República falando que quer se vingar, e isso acaba te deixando frágil, uma percepção de que você não vai ter a proteção do Estado necessária em relação a essas ameaças. A Polícia Federal fez o seu trabalho, a gente tem que elogiar aqui a Polícia Federal, assim como eu elogiei a Polícia Legislativa, assim como eu elogiei aqui a PM de São Paulo, a PM, inclusive, do Paraná, que deram proteção para nós, mas eu tenho que lamentar essas frases. O problema real, no entanto, é a questão do crime organizado e a segurança pública. O que eu tenho falado em relação a esse governo é que as políticas de segurança pública, até o momento, se mostram muito frágeis. Na semana passada, o governo anunciou, ou semana retrasada, anunciou a retomada do PRONASSE 2, que é um programa de segurança pública do Ministério da Justiça. E aparentemente será o carro-chefe da segurança pública. O que é esse projeto? É transferir dinheiros, centenas de milhões de reais, nesse ano anunciaram mais de 700 milhões de reais, para organizações sociais e ONGs, para promover aquilo que eles chamam de cultura da paz, programas de cidadania. Não que isso não tenha alguma relevância, tem, mas não pode fundar um programa de segurança pública nesse tipo de projeto, em detrimento de investimento em forças policiais, em inteligências, em estratégias contra, inclusive, a criminalidade organizada e a criminalidade violenta. O PRONASSE já era um programa do governo anterior, do governo do Lula anterior, começou em 2007, terminou em 2016, e o que a gente viu naquele período? Sim. Os crimes subiram, assassinatos saíram de 44 mil por ano e foram para 57 mil por ano. Então, o que me preocupa nesse cenário, mais do que as falas do presidente, que foram infelizes, é a falta de uma política pública coerente no âmbito da segurança pública. E é o cidadão que é assaltado na rua, infelizmente isso estava acontecendo muito aí em São Paulo, mas acontece no país inteiro, aqueles assaltos até de motoboy, né, de gente disfarçada de entregador e tal, claro que a grande maioria não tem nada a ver com isso. Aqueles acontecimentos lá do Rio Grande do Norte, atentados à população, a gente vai depois se lembrar, olha, falta uma política de segurança pública desse governo até o momento. Muito bem. Moro, eu sei que a sua agenda é super corrida e você gentilmente nos cedeu aí alguns minutinhos dela. A gente te agradece muito e presta mais uma vez uma solidariedade aí nesse momento difícil que você está passando, você e toda a sua família. Muito obrigado, viu, senador? Obrigado, Paulo. Realmente é um momento complicado, mas, assim, eu tenho dito que o Brasil não vai ser vencido pelo crime. E a gente tem que dar uma resposta. Né? A gente tem que dar uma resposta à sociedade, a gente tem que dar uma resposta no Congresso, nos agentes da lei e pela própria imprensa. O Brasil é muito maior que qualquer organização criminosa. Desde que a gente se mobilize e tenha vontade política para fazer vencer a lei e não o crime, nós vamos prevalecer. Muito bem. Senhoras e senhores, nós entrevistamos aqui o senador da República, Sérgio Moro, para começar o Morning Show desta quinta-feira. Obrigado, Moro. Um abração para você. Gente...